Imagina um rebanho inteiro sendo drenado gota a gota de dentro para fora. É um ataque totalmente silencioso de parasitas microscópicos que não só matam os animais, mas colocam em risco toda a nossa cadeia de segurança alimentar global. E o detalhe mais assustador de tudo isso, as armas químicas que a gente usou contra eles por décadas simplesmente pararam de funcionar. Frente a essa ameaça colossal, será que as alternativas naturais, que muitas vezes geram tanta polêmica, poderiam ser a nossa salvação? Bom, é exatamente isso que nós vamos destrinchar nessa análise, mergulhando direto nos dados de um estudo científico fascinante sobre esse embate. Primeira parte, o inimigo silencioso, a ameaça invisível. Antes de buscar qualquer inovação, precisamos entender o tamanho do problema, né? E o inimigo aqui são os nematóides gastrointestinais. Eles agem ali nas sombras do trato digestivo de ovelhas e do gado, roubando toda a vitalidade do hospedeiro. E olha o nível da infestação. Uma única ovelha pode ser infectada por mais de 2.000 desses parasitas ao mesmo tempo. Não é um ou outro verme isolado, é literalmente uma massa vampiresca se contorcendo e agindo em conjunto para drenar a vida do bicho. E o negócio fica extremo muito rápido. Essa horda toda é liderada por uma espécie altamente letal chamada Raimonchus contortus, e eles conseguem sugar até 100 ml de sangue da ovelha por dia. O resultado? Uma anemia severa e fulminante que muitas vezes mata o animal em tempo recorde, bem antes de o produtor sequer perceber a extensão do estrago. Então, com o aumento absurdo dessas perdas, a comunidade científica e os agricultores esbarraram num mistério urgente. Será que abordagens que fogem dos produtos químicos, tipo a medicina natural e a homeopatia, têm força suficiente para frear o avanço biológico desses superparasitas? Seção 2. A crise dos vermífugos. Para entender o desespero por novas soluções, a gente precisa olhar para a dependência gigante de vermífugos tradicionais, que começou lá na década de 60. O efeito cascata dessa dependência química é de dar calafrios. O uso sem controle dessas drogas basicamente forçou a evolução dos parasitas. Criamos cepas mutantes, multiresistentes, e agora quase nenhum remédio convencional faz efeito contra eles. E para piorar, as toneladas de medicamentos administrados deixam resíduos tóxicos perigosos na carne e no leite que consumimos, sem contar o estrago e a contaminação gigantesca que os dejetos causam no solo e no meio ambiente. Parte 3. O teste sustentável. Uma grande aposta na homeopatia. Foi exatamente nessa lacuna, buscando uma saída limpa, que surgiu uma hipótese bem ousada. Pesquisadores de um programa de pós-graduação em sustentabilidade decidiram testar a fundo a eficácia da homeopatia veterinária comercial, buscando uma alternativa que deixasse zero resíduo na natureza. E para tirar isso da teoria, eles montaram um experimento de campo rigorosíssimo que durou 105 dias. O palco de tudo isso foi a Estância São João, uma propriedade rural de 15 hectares lá em Umuarama, no Paraná, usando dezenas de ovelhas que já estavam naturalmente infectadas. Ao longo desses meses, a evolução clínica dos animais foi monitorada de perto por uma técnica chamada FAMACHA. É um método super simples, mas genial. Os cientistas puxam de leve a pálpebra inferior do animal e comparam a cor da mucosa com um cartão guia. Se a cor estiver bem vermelha, o bicho está saudável. Agora, se estiver branca, é sinal de alerta máximo para uma anemia profunda e perda perigosa de sangue. E, para garantir que os dados seriam inquestionáveis, as ovelhas foram divididas em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu uma dose alta, 5 gramas por dia do pó homeopático misturado na ração. O segundo grupo recebeu 2 gramas por dia. Já o terceiro foi o grupo de controle absoluto, ou seja, mantido ali sem receber nenhum tipo de intervenção homeopática. Seção 4. A descoberta científica. O que os números mostraram. O estudo envolveu exames de laboratório a cada 15 dias, contagem meticulosa de ovos nas fezes e cultivo de larvas. Mas antes de ver os dados finais, a gente precisa alinhar como a homeopatia propõe atuar nos animais. A ideia central não é ser um veneno químico que aniquila todos os vermes na hora. A premissa é agir fortalecendo a energia e a biologia do próprio hospedeiro, dando capacidade para o animal manter a carga parasitária sob controle, de forma natural, sem sofrer aqueles danos severos. Mas a ciência lida com fatos crus. E quando cruzaram todos os dados no final dos 105 dias, a dura realidade apareceu. O tratamento homeopático não apresentou nenhuma redução estatisticamente significativa no número de ovos do parasita mais letal daquele grupo, o Raimonchus contortus. Na prática, os grupos que comeram medicamento homeopático tiveram o mesmíssimo desempenho estatístico do grupo de controle, que não consumiu absolutamente nada.
Ou seja, naquelas condições específicas de campo, não deu para considerar o produto eficaz contra esse parasita mortal. 5. O impacto prático. Qual o futuro da pecuária? Diante dessa constatação científica de que o pó natural não segurou a multiplicação do nosso pior inimigo, fica a grande pergunta: e daí? Como isso afeta o mundo real? O impacto profundo aqui é a necessidade inegociável da verdade científica. Testes totalmente imparciais como esse nos mostram que, infelizmente, ainda não esbarramos em uma cura milagrosa e natural contra essa infestação atual de supervermes. Isso levanta a barra de forma implacável para os pesquisadores. O nosso modelo atual de controle parasitário está simplesmente quebrado, e a busca por inovações agrícolas que sejam sustentáveis de verdade e rigorosamente testadas nunca foi tão urgente na história. Para todo mundo que acompanha de perto a evolução da biotecnologia e da agropecuária, isso é um chamado para ação. E a pergunta que não quer calar: o que a nossa comunidade acha sobre o uso de métodos alternativos na criação comercial de animais? Quais inovações tecnológicas a gente deveria testar a seguir? Deixem as opiniões e debates aqui nos comentários, se inscrevam para acompanhar as nossas próximas análises científicas e, claro, confiram as fontes originais dessas pesquisas valiosas na descrição. Afinal, será que um dia vamos encontrar a cura definitiva e limpa para esses supervermes? Até a próxima descoberta!